A melhor tarde do mundo pra você, Minas Gerais. Todo mundo tá chegando agora. Tava acompanhando o Alterosa Esporte? Tava? Agora segue comigo, segue com a minha equipe. Olha, na semana que vem, eu vou. Você não vai poder perder. Eu vou avisar com antecedência. Ganhei o jogo, mas perdi a aposta para a bancada do Alterosa Esporte. Vou levar a bancada do Alterosa Esporte para almoçar na churrascaria rodízio do Alterosa Alerta. Você não pode perder. Eu vou cumprir minha aposta, tá certo? E vou mostrar isso pra você aqui, tá bem, Minas Gerais? Vem comigo, a você pela companhia, muito obrigado, pela audiência, muito mais obrigado ainda. Muito obrigado por terem escolhido a TV Alterosa como a TV que o mineiro vê. Bora trabalhar? No programa de hoje você vai ver imagens impressionantes de acidentes com caminhões em ruas residenciais. Olha isso aí, minerada. Presta atenção. Olha que doideira! Olha que doideira! Olha que loucura, gente. Olha que loucura. Pergunto se precisa ter bom senso. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Essas imagens aí, daqui a pouquinho, vão ser destaque para você. Olha só o desespero, tanto do motorista ou dos motoristas, quanto das pessoas que estão nos locais dos acidentes. Olha a outra aí, olha. Olha o caminhão. Olha que doideira. Olha que doideira. Mas para uma cidade como BH, lotada de morro, como minha querida Juiz de Fora, lotada de morro, a nossa região central de BH aqui, né, de Minas Gerais aqui, toda a pique, complicado trabalhar assim. Mas você vai ver esse destaque aqui comigo, tá bem? Vem comigo, Minas Gerais. E você vai ver também mistério na morte de um homem no bairro Vista Alegre, aqui em BH. Ele foi executado dentro do carro com mais de 30 tiros. Acompanha comigo. Hein? Tá, então volta pra mim. Eu aqui, eu tô lá na frente, fruto da minha derrota ontem, vou perder um churrasco rodízio. Mas, ó, gente, é sério, um homem morto dentro do carro com 30 tiros, é matéria completa, não tem chamadinha não, é matéria completa. A matéria tá aqui chegando agora com a querida Etel Correia, daqui a pouquinho eu trago esse destaque pra você, tá bem? Vem comigo, Minas Gerais, e hoje pela manhã, uma batida entre dois ônibus do MOVE deixou 8 pessoas feridas na nossa querida Avenida Antônio Carlos, sentido centro. Quem conta pra gente é o competente Pablo Thiago. Vem comigo. O acidente aconteceu por volta das 7h20 da manhã, na Avenida Antônio Carlos, altura do viaduto São Francisco. O MOVE seguia sentido centro e, segundo o motorista, quando viu o ônibus parado, não houve tempo de frear. O carro estava parado aí, vinha um carro na frente, o carro saiu e me deixou na traseira do carro. Infelizmente não deu para parar. O coletivo parado estava com defeito e precisou ficar na via. Parei para conferir o defeito, liguei para a garagem, sinalizei o ônibus direitinho. De repente, esse ônibus veio e bateu na traseira aqui. A PM chegou ao local e acionou o SAMU. Ao todo, 8 pessoas ficaram feridas e metade da pista precisou ser interditada. As vítimas têm lesões leves e médias, né? Basicamente são escoriações, luxações, lombardia, todos devidamente atendidos pelo SAMU. E a necessidade de manter aquela distância, né? A distância de segurança que a gente fala. A semana atrasada voltava eu também pela BR. Eu não sei se acho que foi um anjo que me deu uma cambota e falou assim, vai devagar, porque o trânsito está esquisito. E eu realmente mantive a distância do carro da frente. Minerada, de uma hora para outra, o cara parou, que veio parando. Eu só sei que eu senti até o bafio, aquele vento soprando na traseira do veículo. E todo mundo foi parando, eu joguei pro cantinho, assim, o cara não tinha freio para poder segurar. Então manter a distância do veículo à frente e dá sinal pro veículo de trás, né? Pisca alerta, dentro da possibilidade legal, fazer o sinal com a mão, se possível, porque do contrário, não deu tempo de parar. A gente até sabe, peço licença, não estou dizendo que foi o caso desse senhor, mas a gente sabe como é que a galera está andando vazado nos corredores aqui mais expressos de Belo Horizonte, né? A gente sabe, é só você andar um pouquinho na rua que a gente sabe como é que tá difícil. Olha, um caminhão desgovernado invadiu uma casa. O motorista pula e tenta entrar no veículo, mas é arremessado longe. Essa cena é impressionante, olha só. Câmeras de segurança registraram o veículo estacionado. De repente, o caminhão perde o freio e desce a rua, atingindo a fachada de uma casa. Veja que o motorista tenta entrar no veículo e, com o impacto, é jogado para longe. Assustados, funcionários da empresa e moradores das casas próximas correm para ver o que aconteceu. O motorista teve ferimentos leves.
Na semana passada, imagens flagraram um caso parecido. No vídeo é possível ver o momento em que o veículo desce a rua e avança sobre o imóvel na Zona Oeste. Observe que por muito pouco ele não atinge um ônibus que passava pelo local. De acordo com a empresa responsável, o caminhão que carregava 2 caçambas de entulho estava parado e perdeu o freio. Lembrando que na semana passada, ou retrasada, salvo não engano, dia 19 de agosto, nós tivemos um episódio aqui, né? Lamentável episódio, culminou com a morte de uma psicóloga num bairro importante aqui de Belo Horizonte, o bairro de Santo Antônio, onde o trânsito de caminhões é proibido. É proibido. E aí, na mais notória atitude de desobediência, um motorista de um caminhão, caçamba, matou essa senhora aí, ó, uma psicóloga, 59 anos de idade. Então, essa desobediência in natura, inclusive outro dia, estava eu assistindo, acompanhando de perto uma palestra de um especialista, advogado especialista, e disse que o Brasil tem uma tendência a ser desobediente, e eu estou acabando entendendo dessa forma, né? Tá lá a placa proibido estacionar, o cara estaciona. Placa para o idoso, o adolescente vai e para. Placa para o deficiente físico, o cara corredor de maratona vai e para. O Brasil é um país que se acostumou à desobediência e a resposta vem sempre depois. Não, mas foi só 1 minuto, foi sem querer. Proibido parar na porta de escola, todo mundo para. Parece um país tendente a desobedecer. Tá aí, ó. Será que é possível, será que é permitido transitar lá em São Paulo, naquelas 2 primeiras imagens? Aqui no Santo Antônio eu garanto que não é. Mas se você for lá agora, o portal Estado de Minas mostrou isso na semana sucessiva ao assassinato, que a desobediência é padrão. A desobediência é constante aqui na nossa cidade. Vamos lá. Um jovem ficou ferido durante um assalto de madrugada na região da Savassi, aqui em BH. Ele falava no celular com a tia quando foi abordado por um bandido armado com uma faca. Veja só. Madrugada, quando o garçom de 22 anos esperava o transporte por aplicativo nesse ponto de ônibus. Ele havia acabado de sair de um bar, onde se divertia com amigos. E quando percebeu que o coletivo demoraria, resolveu chamar o transporte. Ele ligou para a tia e pediu que ela chamasse o Uber. Enquanto esperava, aqui na calçada, o jovem foi abordado por um homem que exigiu que ele entregasse o celular. Vinícius reagiu e levou 2 facadas. Do outro lado da linha, a tia acompanhou todo o drama do jovem e ficou desesperada. Eu comecei a mandar mensagem: corre, salve ao meu sobrinho, corre. Eu não tô chegando. Mas só quando ele chegou, ele já tinha saído do lugar. Ele já tinha assaltado, aí o pessoal do McDonald's socorreram ele. Vinícius Mendes de Oliveira foi levado para o Hospital João 23 e passa bem, mas teve cortes profundos na mão e pode precisar de cirurgia. Ele levou 2 facadas, uma deu 7 pontos, a outra 2, e ele tentou se livrar da faca, agarrou, aí cortou esses 4 dedos aqui profundo. Aí é por isso que agora ele está na ortopedia para ver se afetou o tendão ou não. Pois é, essa coisa de tentar reagir ao assalto é instintivo nosso, né? É de muitas pessoas, é instintivo. Mas eu volto a reafirmar e vou afirmar sempre. Por favor, não reaja. Não reaja. Por mais que seja caro o item ou bem que você esteja com ele em mãos, ou no seu poder, um telefone, um relógio, uma aliança, uma joia qualquer, a sua vida vale mais. Olha só, hein? Tá lá no hospital, na ortopedia, para verificar se algum tendão foi ferido, se tem alguma reconstrução. Não vale o mal-estar, não vale a enfermidade. Então entregue. Ah, mas a arma era de brinquedo. Vai saber se era. Então, por favor, não reaja. Essa continua sendo a dica de ouro da TV Alterosa e do Alterosa Alerta. Minas Gerais, uma brincadeira virou pesadelo para 2 primas. As jovens ficaram feridas depois de cair de um balanço chamado de pêndulo do abismo. O brinquedo desce e, de repente, os cabos arrebentam. Momentos de desespero e de dor que eu coloco no ar agora na reportagem. Vem comigo. O que era para ser uma tarde de diversão entre amigos se transformou em desespero e dor. Este vídeo mostra o momento em que 2 primas estão no balanço, conhecido como pêndulo no abismo. De repente, a adrenalina dá lugar ao susto.
O brinquedo teve problemas mecânicos e as jovens ficaram presas pelos cabos de segurança. Com o impacto da queda, Yaritza Bortolini Prais Tavares, de 18 anos, fraturou as 2 pernas. Ela passou por uma cirurgia de emergência e segue internada em estado grave no Hospital São Carlos, em Farroupilha. A prima teve problemas na coluna e foi liberada após atendimento hospitalar. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Uma perícia no equipamento está marcada para a próxima sexta-feira. E somente após o laudo, que deve ficar pronto dentro de 10 dias, é que será possível determinar o que causou o acidente. Tomaremos os procedimentos adequados após essa avaliação técnica. No primeiro momento, analisarmos outra hipótese, não lesão corporal culposa. Em nota, a direção do parque lamentou o ocorrido e afirmou que está prestando toda a assistência necessária aos envolvidos. Este é o primeiro acidente em 11 anos de funcionamento. Eu até virei a cara pro lado para poder não ver. Porque todas as providências estão sendo tomadas. Frases que se diz antes de morrer, em homenagem aos meninos lá do meu querido Dudu. Todas as providências estão sendo tomadas, né? Todas as vistorias foram feitas regularmente. E aí quando você vai brincar no brinquedo lá, põe lá a imagem. Olha lá, na hora que você vai descer no brinquedo, ele solta, arrebenta e você cai no chão. Mas aí quando você vai entrevistar quem não se machucou, e aí o que aconteceu? Não, todos os detalhes foram tomados, todos os cuidados, as precauções, as vistorias, olha lá. Olha que loucura. Você tá ficando doido, por isso que eu não brinco esse tempo. Tem gente que sai daqui pra cair, eu não saio de jeito nenhum. Meus amigos, vem pra cá, por favor. Na tarde de ontem, o homem que era acusado de mandar matar o advogado no bairro Castelo em 2013. Isso aconteceu em 2013 e só foi julgado agora. Você vê como é que a justiça no Brasil é. A absolvição se deu por falta de provas. O promotor do caso pediu a absolvição. O promotor pediu a absolvição. Eu dou boa tarde ao Marcelo Pires, mas é ele quem traz os detalhes pra gente desse julgamento. Marcelo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Stanley. Olá, Minas Gerais. BH, aqui estou. E aí, rapaz, absolvido a pedido do promotor, é isso mesmo? Verdade, Stanley. A pedido do promotor, houve essa absolvição. Nós temos algumas imagens aí, sim, justamente para que nós possamos aí relatar o caso. Foi absolvido hoje por falta de provas, acusado de ser o mandante do assassinato do advogado Dr. Jaime Eulácio de Oliveira, ocorrido, como você mesmo disse, em outubro de 2013. A sentença que absolveu o réu é o juiz Dr. Ricardo Sávio Oliveira. Em consequência da decisão dos jurados que seguiram a orientação do promotor Gustavo Fantini. Sim. Então houve aí a orientação e seguiu aí o entendimento do próprio promotor da ação. O papel, as pessoas precisam entender que o promotor de justiça, a figura dele é buscar a verdade dos fatos. Sim. E essa verdade tem que estar dentro do processo. Verdade. E dentro do processo, pelo que foi colocado aí na manifestação, o promotor não encontrou elementos fortes o bastante para poder pedir a condenação da pessoa que estava sendo julgada. Portanto, Stanley, pois não. E é interessante porque realmente o promotor geralmente é quem acusa, né? Não, ele tem o papel de buscar a verdade. De buscar a verdade, o esclarecimento. Então, se o promotor mesmo retira essa ação, é um entendimento claro com relação à absolvição, né? A falta de provas, de elementos de provas. É isso aí mesmo, Marcelo Pires. Daqui a pouquinho chamo com você de novo, meu velho. Ok. E isso precisa ficar bem claro, isso aqui, porque a ideia é que se o promotor acusa, não, o promotor busca a verdade dos fatos. Se dentro do processo as provas não estiverem totalmente comprovadas, definida a autoria, materialidade, o promotor não tem o poder de denunciar ou de pedir a acusação, de efetuar a acusação. Ele tem até a autoridade para poder pedir a absolvição, o cancelamento, enfim. Que se fique claro aí, não havia prova bastante forte para que ele fosse condenado. Daí o pedido de absolvição por parte do promotor. Ainda é um mistério a morte de um homem no bairro Vista Alegre, aqui em BH. Teriam sido feitos mais de 30 disparos contra o veículo que ele ocupava. Mais de 30 disparos contra o veículo que ele ocupava. Você vai acompanhar a reportagem agora e depois no final você me conta se não é uma execução bem preparada. Acabou de acontecer aqui agora, em Cabana. Olha só. Mejaram ele de bala aqui agora, esse moço aí. A
rua foi cercada por viaturas das polícias militar e civil. Moradores assustados acompanhavam de perto o trabalho dos peritos que contaram as marcas dos disparos na lataria da caminhonete e no corpo da vítima. Rogério Francisco Viana era conhecido como Bolão. Segundo informações de testemunhas, Rogério havia acabado de sair de casa e seguia para o trabalho quando foi perseguido por 2 veículos que cercaram a caminhonete dele. O carro da vítima foi crivado de balas e o homem morreu no local antes do socorro chegar. Peritos da Polícia Civil tentam encontrar ali alguns sinais que possam ajudar na identificação dos suspeitos. Há uma informação de que dentro do veículo foram apreendidas várias notas de valor alto. Rogério era comerciante e tinha uma empresa na região aqui da Via Expressa. A motivação do crime será investigada pela Delegacia de Homicídios. Ficou claro para a gente que trata-se de uma execução com a participação de no mínimo 4 pessoas. Ainda é muito cedo para a gente revelar as poucas informações que estão sendo colhidas, porque ainda tem muito levantamento, a equipe está toda na rua, empenhada, como sempre, em homicídios. Em qualquer caso de homicídio está sempre presente. 2 carros possivelmente envolvidos, 2 armas diferentes, e o resto que a gente escolheu aqui não seria interessante a gente está revelando nessa primeira entrevista, para não atrapalhar a apuração e a investigação, a elucidação mais rápida possível do caso. Ainda não se sabe se o homem assassinado já estava morto quando perdeu o controle do veículo. Pelas marcas, os disparos atingiram o lado do passageiro, a frente e o lado do motorista. A caminhonete subiu na calçada e bateu no muro dessa casa. Pelas marcas feitas no chão, dá para perceber que os tiros começaram a ser disparados bem antes do ponto onde o carro bateu. Este veículo que estava estacionado na rua também foi atingido por 2 disparos. Com medo, quem viu a ação dos criminosos, que atiraram em plena luz do dia, prefere não falar. A lei do silêncio impera. Nenhuma linha está sendo descartada de investigação, por isso que a gente até pede a colaboração da sociedade em denúncia, porque foi durante o dia, um bairro que é relativamente movimentado, a rua movimentada, então quem tiver alguma informação, o 181 é extremamente sigiloso. É garantia de informação, de sigilo, de segurança para essa testemunha. Por isso que eu queria perguntar às pessoas que ainda discutem a necessidade de se aumentar ainda mais o rigor das penas no nosso país, se episódios como esse estão a caráter ou estão em condições de serem comentados, porque ainda defende a bandidagem. Defende no sentido de achar que são vítimas da sociedade, defende no sentido de achar que quem mata dessa forma é alguém que precisa ter cuidados especiais, que em algum momento da vida ele foi... É isso que eu pergunto. Porque o cara que vai atrás do outro, eu não quero saber nem a história pregressa, a vida anterior do rapaz que morreu, não. Peço licença para poder comentar assim. Mas os caras que mataram sabiam o que estavam fazendo, sabiam como fazer, tinham a expertise e a esperteza de disparar vários tiros para não perder a viagem, num local onde eles não estavam preocupados em serem reconhecidos ou não, de grande movimento, de grande intensidade. Vai saber se eles já não tinham mapeado no entorno, se havia ou não viaturas da PM que pudesse dar uma pronta resposta. Ou seja, o crime é organizado. O crime é organizado. Aí, quando um governador de estado, com todo o respeito que tem, dá uma ordem ou autoriza que seja feito um disparo pelo sniper para poder catar o bandido que tá dentro do ônibus lá, aí o nego acha ruim, que foi exagero, que foi não sei o quê. Pergunta para a família da vítima agora o que ela acha se a condenação vier, prisão perpétua para esses 2 assassinos aí. Pergunta o que ela acha. Vem comigo. Deixa eu falar uma coisa para você muito importante e que, graças a Deus, tem sido um motivo... Quantas horas? Coloca o relógio para mim aqui. 12h58. Segundo a Polícia Civil, por dia, 50 mulheres registram ocorrência de violência doméstica aqui em BH. Para combater este crime, as polícias civil e militar realizaram uma operação noite passada para prender os agressores. Acompanhe comigo. Foram cumpridos 10 mandados de prisão. 41 policiais participaram da operação. 5 homens foram presos. 4 em Belo Horizonte e 1 em Contagem. Eles são suspeitos de agressão e ameaças contra mulheres.
Um dos presos é Ailton Braga de Souza, de 51 anos. Segundo a polícia, ele teria obrigado a esposa a ajoelhar-se na Bíblia e confessar uma traição, além de mantê-la em cárcere privado. Isso aconteceu na semana passada no bairro São Paulo, aqui em Belo Horizonte. O monitoramento dessas vítimas, cujos agressores não foram presos, continuará. O acompanhamento a essas vítimas também permanecerá, bem como a outras vítimas que surgirem. O objetivo de cumprir esses mandados através de uma operação em conjunto é para trazer uma sensação maior de tranquilidade para essas mulheres, mostrar para os autores que eles são responsabilizados quando praticam violência doméstica contra a mulher. Dados da Polícia Civil apontam que no primeiro semestre deste ano, 64 mulheres foram mortas pelos companheiros no estado. A denúncia ela é extremamente importante para que nós possamos colher as informações necessárias para fazer esse acompanhamento e também é extremamente importante para a Polícia Civil para que eles possam dar continuidade aí às ações de intervenção imediata nesses casos de violência doméstica. Aí que está o detalhe, meus amigos. Nós temos uma lei, Maria da Penha, que vive de ocasiões. A todo instante nós temos comemorações, nós temos lembranças, episódios de lembranças, mas o grande detalhe, o objetivo dela, será que está acontecendo mesmo? A polícia tem que estar fazendo sempre o seu trabalho de buscar os caras, mas buscar para que eles deveriam estar presos? Por força de lei. É isso que me aborrece. Eles deveriam estar presos e permanecer lá. Mas a lei determina que eles sejam soltos por causa desse detalhezinho aqui. Cancela o julgamento aqui, né, Supremo Tribunal Federal? Cancela, porque não foi justo. O cara rouba da gente até e tem que cancelar porque o julgamento não foi justo. Vem pra cá. Estão abertas as inscrições para o duelo entre barbeiros, que vai escolher o melhor profissional de barbearia de Minas Gerais, hein? O Barber versus Barber. As inscrições estão abertas, vão até o dia 2 de setembro. Você não pode perder, você que é barbeiro, que é barbeira, você não pode perder esse momento mágico da área da barbearia, da área da beleza. Quer fazer sua inscrição? lojadobarbeiro.com.br, vá até lá, faça sua inscrição. Muitos amigos já estão lá buscando informações acerca de como proceder. Tudo está registrado no site lojadobarbeiro.com.br. Vá até lá, faça sua inscrição que vai até dia 2 de setembro. Você não pode mais perder a oportunidade, tá bem? Tá na hora de buscar meu estado inteiro? Então tá na hora de chamar Minas Gerais assim, quer ver, ó? Vamos lá? Comigo? A melhor tarde do mundo para você, Minas Gerais. Pela sua companhia, Minerada, muito obrigado. Pela sua audiência, meu querido amigo, minha querida amiga, mais obrigado ainda. Eu sou Stanley Guzmán e você que estava acompanhando o Alterosa Esporte, agora segue comigo, segue com a minha equipe, atualizando você, Minerada, com as principais notícias de Minas Gerais. Ao vivo está comigo meu querido Marcelo Pires. Marcelo, boa tarde. Boa tarde, olá Minas Gerais, Belo Horizonte, minha linda Sete Lagoas, aqui estou. Tudo bem, meu amigo, certinho? Tudo bem, tudo certinho. Eu queria te dar pessoalmente os parabéns pela Cão Miada. Cão Miada. Que legal, rapaz, achei muito legal. Ô, Stanley, foi uma iniciativa muito bacana, né? Foi muito bacana e assim, o pessoal da Aspa 7 pediu que agradecesse a TV Alterosa, a você principalmente, por cobrir, porque nunca aconteceu isso, é a 4ª Calmiada, e aí a TV Alterosa fez um trabalho, um domingão aí, eu e o Porto lá estávamos lá na labuta. É importante você saber disso. Eu não tenho nada contra, eu não tenho nada contra a questão de alguém que comercializa os grandes pessoas que negociam o cachorro, o gato, Sim. Não tem nada contra isso. Mas nós temos que fortalecer a campanha das adoções dos animais. Exatamente. Precisamos fortalecer essa... Porque às vezes o cara quer comprar um cachorro com pedigree, filho de fulano de tal, que não sei o que... Mas aquele cachorro de rua que precisa receber o carinho, a atenção, esse vive um pouco à margem da notícia da televisão. É isso, né? Aí, Stanley. E na verdade, a ideia do projeto da Calmiada é justamente essa, é valorizar e aí buscar aí, né, algumas pessoas que têm amor por esses cãozinhos e gatos também. E detalhe, a gente está aqui para poder valorizar sempre, a gente mostra sempre a agressão contra o animal, né? O cachorro apanhando, o gato sendo maltratado. Então, quando chegou para nós a pauta aqui da Calmiada, opa, bora fazer. Vamos mostrar que esses animais precisam, têm
e precisam cada vez mais da nossa atenção. Não é isso, Marcelo? Inclusive, nós fizemos uma matéria, né? Passou semana passada a agressão daquele cavalo, né? Pois é, você estava comigo, por isso que eu tô chamando a atenção. Então, assim, é totalmente o oposto. Parabéns para todos os organizadores. Muito obrigado mais uma vez. Marcelo, chamo você já já. Estamos aqui. Vem comigo, Minas Gerais. Olha, o Brasil registra 2.300 casos confirmados de sarampo nos últimos 3 meses. E a vacinação chegou agora no aeroporto de Confins. Passageiros, funcionários e quem passar pelo aeroporto pode se imunizar contra o sarampo. É destaque, né? Aí, ó. Tá comigo. Você precisa se lembrar. Matéria dessa aí, Bela. Vamos fazer o seguinte. Por favor, vacine-se contra o sarampo. Eu não concebo mais a ideia de que nós estamos com 2.300 casos de sarampo se tem vacina disponível. Na tela. A iniciativa tem como objetivo imunizar funcionários e pessoas que circulam pelo aeroporto. O alto fluxo do terminal preocupa, pois alguns estados estão em alerta em relação à doença. Sarampo era uma doença que estava eliminada do nosso território e retornou com muita força, né? Então a gente tem surtos em São Paulo, em vários estados, então a gente realmente precisa de ter um alerta muito grande aqui em Minas. Nós já temos 4 casos confirmados, alguns casos prováveis, e é uma doença que geralmente cursa de forma benigna, a pessoa evolui com febre, mal-estar e manchas vermelhas por todo o corpo. Um quadro respiratório bem característico, uma rinite, como se fosse uma rinite forte, conjuntivite, manchas brancas na boca. Geralmente no adulto evolui bem, mas na criança pode causar complicações. Inclusive em São Paulo a gente já tem um óbito por sarampo de adulto. Então, apesar de ter uma letalidade baixa, ela também pode causar óbitos. Pois é, então, por favor, vacine-se contra sarampo. Por favor, tenha cuidado com a sua vida e a vida dos seus filhos. Eu recebo aqui comigo um grande pai. Você passa de carro, ou você passa no ônibus, você passa caminhando, enfim, à noite pela nossa região metropolitana e vê as fogueiras feitas por moradores de rua, debaixo de viadutos, e essas fogueiras estão prejudicando as estruturas dos pontilhões, danificando o concreto e expondo as ferragens. Esse é o diagnóstico que chegou para nós. Para evitar esses danos, a Prefeitura de BH começou a instalar pedras pontiagudas e o Pablo Thiago foi ver de perto essa situação. Eu quero a sua opinião, Minas Gerais. Não vão correr da discussão não, minerada, na tela do alerta. Quem passa embaixo dos viadutos do Complexo da Lagoinha já deve ter percebido um tapete de pedras por ali. Não, ainda não vi não. Bom, mas elas estão por lá. E segundo a Prefeitura, o assentamento de pedregulhos, além de ser um tratamento urbanístico, é para evitar que as estruturas dos viadutos sejam prejudicadas. E a preocupação da Prefeitura é exatamente essa. Devido à grande concentração de moradores em situação de rua por aqui, muitos deles acabam realizando fogueiras e danificando a estrutura do viaduto. Não sei se vai valer a pena, não. Por quê? Por causa de incêndio, elas põem fogo do mesmo jeito. Coisa de vândalo mesmo, né? Para evitar deles dormirem isso. É uma radical, né? Na última terça-feira, uma equipe da Prefeitura esteve aqui, oferecendo acolhimento a 29 moradores de rua. Um casal teve a sua mudança efetivada para um abrigo, na modalidade família. Quer tirar nós daqui, ó. Tirar nós daqui, ó. Tirar nós daqui. Não compensa. Agora, a solução não é colocar, porque aí vocês vão pra onde também, né? Isso aí, eu sei que eu moro debaixo do meu carrinho. Debaixo do meu carrinho, não vou pra lugar nenhum. Ninguém da prefeitura te procurou pra encaminhar? Não quero não. Eu não ficar aqui? Eu quero ficar aqui, eu moro debaixo do viaduto aí. Sem dúvida nenhuma, conversava eu com um grande especialista em direitos humanos e, sem dúvida nenhuma, o grande problema que qualquer órgão público enfrenta hoje, se tivesse que escolher, é realmente a população de rua. Eu chamo de problema porque tudo aquilo que nos gera uma demanda, que nos gera uma preocupação, tem esse nome, problema. Eu não concordo com a fixação desse tapete. Eu não concordo. E eu explico por quê. Daqui a muito pouco tempo, não sou eu, e não estou dando a ideia, porque eu já ouvi isso ser dito por outra pessoa, daqui a muito pouco tempo, põe pra mim a imagem cheia do viaduto, Miltinho. Põe dessas imagens aí, põe ela cheia pra mim. Aí. Para pra mim, Dani. Daqui a muito pouco tempo, eu vou mostrar pra vocês a quantidade de veículos que vão ser avariados
com pedras sendo jogadas no capô, com pedras sendo jogadas no para-brisa e com roubos violentos feitos aí, como acontecia há pouco tempo atrás no viaduto aqui no Belvedere, naquela passarela do Belvedere. Lá é difícil acontecer com mais frequência, porque não tinha pedra. Agora a prefeitura foi e colocou à disposição dos vândalos as pedras para que elas possam ser arremessadas de cima do viaduto. Sinceramente, quem teve essa ideia, na minha opinião, é de uma contramão. Olha só, põe para mim na tela cheia aqui, meu gente. Aí tá dizendo, mas tem que colocar fogo, fio de cobre. Gente, fogo com cobre. Me dá um portal ar aqui. Me dá a temperatura desse final de semana. A sensação térmica de hoje. Me dá. Tava no portal ar? Tá. Então daqui a pouquinho eu mostro. 8 graus a sensação térmica em BH hoje pela manhã. Imagina um morador de rua. Lá na minha casa, na sua casa, na casa de quem está me assistindo, de repente tem aquele cobertorzinho a mais que você pode jogar em cima do lombo. Mas o povo que está na rua não. É vento, meu irmão. É vento encanalizado debaixo do viaduto. Né? Então, qual é a proposta para isso? Eu já falei qual é a minha ideia. A minha ideia é, atenção prefeitos, a minha humilde opinião, sei lá. Atenção você que mora em Belo Horizonte. Stanley, qual a sua opinião sobre moradores de rua? E eu venho defendendo isso há muito tempo. Não é agora, por ocasião do momento político, não. Eu venho defendendo isso há muito tempo. Nós temos quantas faculdades da região metropolitana de Belo Horizonte com trabalhos, com cursos de serviço social? Quantas? Se sabe? Não, não sabemos. Então vamos identificar quantas. O curso de serviço social, salvo não me engano, são de 4 anos. Se ele for semestral, são 8 turmas. Se cada turma tiver 40 alunos, eu estou falando de 320 pessoas todo ano passando por dentro da faculdade. Faz a conta você depois aí. Será que nós não podemos buscar nessas faculdades uma parceria voluntária para fazer um cadastramento? Um cadastramento. Já existe isso. Então, se já existe, será que eu sei quem é esse rapaz que falou que não quer ir para lugar nenhum? Aquele que deu entrevista para o Pablo? Será que eu sei quem ele é? Será que eu sei de onde ele veio? Será que eu sei para onde ele deveria voltar, na minha opinião? Será que eu sei qual a demanda dele? Se ele é hipertenso? Se ele tem algum problema renal? Será que eu sei que ele é dependente químico? Se ele não é? Esse rapaz, será que alguém conhece a história dele? Qual a família que ele tem? Qual a cidade de origem? Será que ele está sendo procurado por alguém? Meu Deus do céu! Será que eu estou falando grego? Será que não tem ninguém no mundo? Ninguém no mundo atrás desse rapaz? Será que não tem ninguém procurando por ele? Um irmão, um tio, uma tia? O pai? A esposa, os filhos? Tem ninguém procurando por ele? Será que ninguém vai perguntar a ele, realmente, depois de um diálogo, por que é que ele optou estar aqui? Porque uma coisa eu garanto para você. Responda você que está em casa agora para mim. Por que é que você abre mão da sua casa? Eu ia falar do conforto da sua casa, mas por que é que você abre mão da sua casa para poder morar na rua? Como ele disse, eu moro debaixo do meu carrinho. Por que é? Será que onde você estava é pior do que está aqui? Se vocês não conseguirem entender a realidade desse cidadão aqui, não vão conseguir mudar a realidade dele nunca. É isso que eu defendo. É isso que eu acho que o prefeito deve fazer. Qual a secretaria que cuida disso? A de serviço social. Top. Serviço social, você tem o cadastramento? Tenho. Então vamos buscar. Vamos lá, pra rua. Tem um montão de gente atrás. E vamos identificar quais são as necessidades dele. Essa é a minha opinião. Aí depois de identificado, a gente consegue tentar mudar. Tentar. Não consegue, não. Agora, as pedras, debaixo do viaduto, toquei rapidinho. Ô Marcelo, oi. Não tô querendo ser anjo de portador de má notícia, não. Certo. Mas aqui, enquanto eu apresentava o programa nesses 4, 5 anos, várias notícias eu dei de que para-brisas de carros foram avariados por conta de pedras que eram arremessadas de passarelas e viadutos aqui na região metropolitana da capital. Eu me lembro de um episódio aqui em frente ao BH Shopping. Ao BH Shopping. Que eles lançavam pedras, o cara parava o carro para poder ver o que tinha acontecido e ia lá e ia ser assaltado. Mas o problema é que faltavam pedras. Certo. Agora,
não faltam mais, Marcelo. Agora tem pedra para dar e vender. A prefeitura colocou o delivery lá das pedras pro pessoal tapar. Stanley, você não sabe o que você tá falando? Sei sim. Sei, anota na agenda o que eu tô falando e espera, Minas Gerais. Um Atlético e Cruzeiro, lamentavelmente, Nossa, Deus. cheio de briga, cheio de confusão. Vândalo. Os vândalos, né, Stan? Volta pra mim. Dá licença um minutinho, Marcelo, rapidinho. Tem alguma imagem de briga de time de futebol aí? Dá pra recuperar pra mim? Então arruma pra mim. Vocês estão querendo me tumultuar. Então deixa eu tumultuar vocês. Como é que eu vou saber quem tá fazendo curso pra padre, pra pastor ou pra satanás no meio daquela briga ali? Como é que eu vou saber se tá todo mundo brigando? Os caras... vamos fazer o seguinte, hoje eu vou brigar. Então eu vou vestir qual camisa? A do Atlético ou do Cruzeiro? A do Flamengo ou do Vasco? Não, os caras são ruins, eles matam. Eles matam. Prepara as imagens pra voltar a mim. Eles matam. Então o que eu tô falando é o seguinte. Imagina, põe as imagens da pedra pra mim. Imagina que junto o Vucu. Torcedor do Brasil inteiro. Torcedor do mundo, da Inglaterra, aqueles caras tudo doidos lá. Imagina que eles estão brigando. Aí vem desembolando a briga. Qual lugar que é esse aqui? Qual viaduto é esse? Lagoinha. Aí vem o desembolo do Antônio Carlos lá. Vem desembolo, que você acha? Vem desembolo. Vem desembolo e briga pra lá, que briga pra cá. Faltou pau. Faltou cavaco. O que os caras vão fazer? Eu respondo. Vão ligar no delivery e falar assim, por favor, 70 ramalhetes de rosa, 2.500 botão de cravo, que nós vamos agora parar a briga com pau, cavacos e vamos passar a brigar com flores entre nós. Porque essas pedras que estão aqui, obviamente, foram colocadas com outra ideia. Não podem ser utilizadas por nós para nos agredirmos mutuamente. Não é isso? Hein? Ou eu estou sendo muito ácido no meu comentário? O Thiago Mário falou que já pode voltar aos pouquinhos. Ele, sim, não. Hein, Thiago, estou sendo muito ácido no meu comentário, dizendo que os caras vão parar de brigar no pau para poder passar para ver? Não! Então pronto, ué. Tá doido? Que ideia de jirico, hein? Me ajuda aí, que ideia de jirico. Ô, Marcelo, com todo respeito, você pode até discordar de mim, meu velho, que agora já pode até discordar de mim. Ó, Stanley, como discordar? Na verdade, está colocando aí as armas, né, para que possam aí degladiar entre eles. É lamentável. Eu queria muito, volta às imagens das pedras, eu queria muito ouvir a opinião do promotor de justiça dos direitos humanos, considerando sobretudo que ele trabalha com a prevenção, tá? Queria muito ouvir a opinião da Defensoria Pública, dos especialistas em segurança pública, se é inteligente colocar como... tem o caráter urbanístico. Rapaz, eu vou ter um filho e vou colocar o nome dele de caráter urbanístico. Qual que é aquele que eu ia colocar o filho ontem? Eu esqueci. Calçamento poliédrico. Eu vou fazer, a prefeitura tá me dando uma olha lá. Olha, aí, cadê as imagens do pessoal que estão brigando? Olha lá. Aí tá lá. Estão brigando naquela rua ali. E todo mundo tá batendo. Então vai matar um. E vai pau. E tá na mão. E tá. E corre. E voadora. E corre. E mete o pé. E mete o chute. E pedra. E pau. Olha lá o pau. Tá. Tira a imagem fora. Tira. Agora volta pro lugar lá. E imagina se a briga cai aqui, Minas Gerais. Vixe. Sabe quanto custou isso aqui? Sabe quanto custou isso aqui? R$5,7 milhões em obras, vai ter grama, vai ter flor. Mas na hora, qual é o pessoal brigando? Não, eu tô criticando. Não, eu sou contra a obra. Eu sou contra a obra. Se eu não puder ser contra a obra aqui, eu vou embora. Quem é que, sem consciência, coloca pedra no meio da rua para os outros brigar? Vocês estão doidos? Vai lá. Para agora, para. Para aí.
Aí vai ter grama. Minha diretora está calma. Tiago, uma música para diretor que pede calma para o apresentador. Calma, Stan. No meio dessas pedras serão inseridas Isso, filho. Serão inseridas também tapetes de gramas e flores. Um total de 5,7 milhões de reais. Ou seja, nós vamos conviver com gramas lindas, maravilhosas. Gramas lindas, maravilhosas. Debaixo do viaduto. Né? Flores debaixo do viaduto. Stan está demorando muito tempo nessa matéria. Só para que eu vou passar batida em todas as outras onde a violência for com essa pedra aqui. Tá? O que fazer com 5 ponto tantos milhões de reais em relação à população de rua? 5,7. Em relação à população de rua, o que fazer em relação a isso? Eu tenho solução, mas não sou eu que sou prefeito, né? Então eu vou... Tá aqui. Parei nesse assunto aqui, não falo mais nele agora, porque se esgotou, mas eu queria ouvir a Defensoria Pública, a Promotoria de Justiça, vou encaminhar o vídeo, inclusive, se de repente a ideia foi boa. Para evitar, foi o que chegou para nós, para evitar que se coloque fogo da população de rua, colocar esse tapete de pedras. Quero saber se a população foi boa, se essa ideia foi boa. E quero saber se algum outro apresentador teve coragem de fazer a crítica ao que foi feito aqui. Só isso que eu quero, tá? Posso deixar sim, e vou continuar assim, vem comigo. Grande oporou e deixou um homem bastante ferido. A imagem tá no ar e o Marcelo Pires é quem comenta. Marcelo, é com você. É isso aí, Stanley. Esse fato aconteceu em União da Vitória, no Paraná. Ok. Nós temos as imagens aí. Maria. É assustador. Rapaz, olha o borracheiro, ele foi arremessado, Stanley. Tava mexendo no pneu lá e o pneu estourou. Ô Marcelo. Olha o perigo, rapaz. Não é a primeira vez que nós falamos sobre esse tipo de episódio, hein? Sim. Há poucos dias atrás nós estamos mostrando também um rapaz que estava mexendo num pneu de um caminhão e ele deu um piripaque lá e veio na testa do boêmio. Ô Stanley, por mais que esse borracheiro tenha experiência, é muito risco, né, Stan? Você tá doido? É muito risco. Story mandou ele longe, ele foi arremessado. A imagem que desperta a atenção dos meus amigos que são borracheiros, que usam aquela frase assim, não, deixa comigo que eu tenho muita experiência. Nossa! E foi a mesma frase que o dono do caminhão lá do bairro Santo Antônio falou. Não, ele é tão prudente, mas tão prudente, que ele mesmo veio dirigir o caminhão. E acabou matando a senhora. Verdade. Né? Obrigado, Marcelo. Olha só, eu quero convidar você a ficar por dentro de tudo que acontece em Minas e no mundo. Aqui, através de um jornalismo de verdade, premiado internacionalmente, e um dos 4 veículos brasileiros integrantes de um projeto do Google para impulsionar o setor de assinaturas digitais. Você acompanha em tempo real as notícias produzidas pela nossa redação. Para você ler à noite, você aciona o modo noturno, e aí você vai ter muito mais conforto e não prejudica o seu sono. O aplicativo notifica você quando o modo noturno pode ser acionado. Faz o seguinte, configure também o tamanho da fonte para você ter uma leitura ainda mais agradável. Salve as matérias para você ler depois. Busque os conteúdos de acordo com os seus colunistas favoritos. Receba notificações das principais notícias que você está acompanhando. Compartilhe essas notícias na sua plataforma preferida e muito mais opção para você no nosso aplicativo. A informação e o entretenimento andam lado a lado aqui, no estado de Minas. E o melhor, o download desse aplicativo é gratuito. Por exemplo, você pode acompanhar, através do nosso aplicativo, a matéria que diz que a massa de ar frio derrubou os termômetros na capital. A sensação térmica em Minas Gerais foi de 8 graus Celsius, ou seja, fez frio pra caramba aqui em BH, né? Tá frio na verdade, né? Tá ventando, a sensação térmica é muito grande. Olha aí como é que tá a capital dos mineiros. Tempo tá fechado, tá nublado, a sensação térmica é de frio. Hoje pela manhã 8 graus era a sensação térmica. E aí eu chamo a sua atenção, o tempo tá seco, a umidade tá dando 74%, volta para mim lá, as imagens para mim. Então, cuidado, olha lá, temperatura 23 graus e umidade 40%. Ou seja, mesmo com esse tempo nublado, só estamos com 40% de umidade. Então, muita água, muita hidratação, para que você possa ter aí. Sai fora da gripe, que a diretora está com ela. A gripe, meu Vitão, teve poucos dias atrás, né? Então, corra atrás de se hidratar e acompanhe todas as notícias através do nosso aplicativo do portal uai.com.br também, tá? Olha, vamos atualizar Brumadinho? 248 pessoas
tiveram as suas mortes confirmadas e 22 pessoas continuam desaparecidas. Todo o empenho das equipes de busca estão aí sendo destacadas por toda a imprensa internacional e o Alterosa Alerta segue fazendo a sua parte, informando a você as atualizações diariamente. Eu vou para o intervalo e eu volto já já. Bem, Minas Gerais, estamos de volta. Comigo ao vivo, Marcelo Pires. Marcelo, muito boa tarde para você. Vamos ficando por aqui que eu vou me despedir de você, mas vou entregar a audiência para o nosso querido Jacinto Salviano. Para você, uma boa tarde, Marcelo. Ok, boa tarde para você, boa tarde para todos de Minas Gerais. Valeu, Deus abençoe. Agora, o Jacinto tá comigo? O Jacinto Salviano tá comigo? Tô aqui, eu queria mandar um abraço e um beijo pro Jacinto. E pro Dr. Lobato, eu queria mandar um ósculo e um amplexo. O que é isso? Não, eu tenho certeza. Pra você, um beijo e um abraço. Obrigado. Pra Dr. Lobato, um ósculo e um amplexo. Eu não sei o que é isso. Cadê o Dr. Lobato? Tá aí, não? Aqui? Até eu viajei nessa aí, Stanley. Essa aí tem que traduzir, cara. Eu não sei. Depois você traduz, porque eu não sei o que é isso não, viu? Pois é. Vou pegar aquele livrão dele ali pra saber o que é. O ósculo é um abraço e o ósculo é o beijo e o amplexo é o abraço. Viu? Você fica esnobando a gente com esse vocabulário, esse vocabulário superior. Não, rebuscado. Você vê que eu só tô pagando de bacana aqui, mas na verdade, um beijo e um abraço grande pra vocês dois. Obrigado. Segue agora com o Alterosa agora. Tchau, Minas Gerais. Agora é com eles, hein? Segue aí.